Acho que está gravando aqui, né? Fala, meus queridos, como é que vocês estão? Tudo bem? Boa tarde. Bom, eu já estou aproveitando aqui para gravar a segunda parte da nossa aula de funções, o segundo tipo de função, que são as funções de segundo grau. Eu falei sobre função do primeiro grau na aula anterior, certo? Que são as retas. Vou falar de função do segundo grau, certo? Muito bem, pessoal, quem souber como é que tem um tutorial que corta o próprio cabelo, me avisa, tá? Porque tá feio esse negócio da pandemia, não dá para cortar o cabelo parecendo o cabelo do Simpson aqui, mas não liga não, tá? Eu vou compartilhar a tela com vocês, eu fiz uns slides, vocês reparam que meus slides, eles são tipo, uns slides orgânicos, né, feito com canetinha. Eu descobri que fazer escrever com a canetinha, fazer os resuminhos é terapêutico, tá? Então tô procurando fazer isso. E aí fica uns slides meio louco, eu fico com a mão suja, tá vendo, ó, de canetinha. Mas não repara não, tá? Bora lá, vamos começar. Deixa eu compartilhar a tela com vocês. Tranquilo. Vamos começar os nossos slides. Joia. Tá aí, ó, que bonito, tá vendo? Tudo coloridinho para vocês. Hoje, função de segundo grau, tá? Coloquei parábolas aqui, porque os gráficos das funções de segundo grau são essas curvas que a gente chama de parábolas, tá? Nós vamos ver aqui um pouquinho melhor sobre elas. Muito bem. Outros nomes que você pode encontrar quando você vai se referir à função de segundo grau é função quadrática, tá? Então, eventualmente, se o livro lá que você estiver estudando, ao invés de usar função de segundo grau, falar função quadrática, é basicamente a mesma coisa, certo? Bom, como é que é o jeitão de uma função do segundo grau? Uma função de segundo grau, ela tem essa cara aqui, ó, ax quadrado mais bx mais c. Todo mundo acredita, né? Tipo, quando chega na universidade já está meio careca de ver essa expressão aqui. É a expressão de uma equação de segundo grau. A diferença é que, em vez de eu colocar aqui igual a zero, eu deixo isso como sendo a fórmula de uma função. Lembrando que se eu trocar y por f de x aqui, é a mesma coisa, né? O y visto como função de x, variável dependente, variável independente, x. Nota que o que está acontecendo? Eu coloquei aqui, ó, nessa expressão, A, B e C, que estão em corzinhas diferentes aqui, são números reais, que são chamados de coeficientes da função de segundo grau, certo? Então, o A é o termo que acompanha o termo quadrático, o B é o termo que acompanha o x do primeiro grau, que é x elevado a 1, e o C é o que a gente chama de termo constante, tá? Por que eu coloquei aqui do lado assim, ó, que A tem que ser diferente de zero? Veja bem, se você colocar aqui A igual a zero, o que acontece? A igual a zero elimina o primeiro termo, não é verdade? Ficaria zero vezes x quadrado e zero vezes qualquer coisa dá zero, né? Então, tipo, se eu permito que o A seja zero, eu vou ter uma função do primeiro grau, tipo bx mais c, que é uma função que a gente discutiu na aula anterior. Então, né, a gente coloca que o E é diferente de zero por consistência. Em matemática a gente fala assim, porque a gente quer uma função diferente, ou seja, se ela é função do segundo grau, ela tem que ter o termo quadrático, tá? Muito bem, então observações, né? Já falei dos coeficientes. A função de segundo grau ela é uma função polinomial de grau 2. A nossa próxima aula vai ser de função polinomial. Vocês vão ver que uma função de segundo grau é um polinômio de grau 2, certo? Os polinômios são funções que podem ter grau eventualmente maior do que 2, que se parecem com essa função aqui. A gente generaliza essa ideia, tá? E esse termo ax quadrado que aparece aqui, ó, eu chamo a atenção para ele. Ele é bem importante, ele vai, digamos que de todos os coeficientes aqui, o que é mais importante, eu poderia dizer que é o termo, digamos, o termo ax quadrado, né? Ou seja, o que está relacionado com o coeficiente a, que a gente chama de termo dominante, tá? Então, ele não tem esse nome à toa. Então, o ax quadrado dos três termos é o termo dominante. Muito bem. E o gráfico dessa jossa aqui, entendeu? Como é que fica o gráfico de uma função desse tipo? Toda vez que eu for fazer, que eu tiver que desenhar, ou pensar, ou ter que mexer com o gráfico de uma função quadrática, de uma função de segundo grau, esse gráfico vai ser uma parábola, tá legal? Uma parábola. O que é uma parábola? Uma parábola é uma curva que ela tem um formato como se fosse assim, eu digo que é formato de ferradura, porque ela não é exatamente um U, tá legal? Ela é uma curva que ela se comporta mais ou menos como isso que eu tentei fazer aqui, né? Então, lembrando que o meu slide aqui é meio caótico, gente, então se vocês verem aí a curva torta, sei lá, alguma coisa muito escrota aí, não tem problema não, vocês não ligam não que eu foi na hora de desenhar, tá? Tem uns borradinhos aqui, enfim.
Mas, em geral, uma parábola é uma curva que tem esse formato. É claro, o nosso papel, o nosso slide não é infinito, eu não consigo fazer a parábola infinitamente, mas eu posso pensar como se fosse uma curva, né, que tem esse formato de U, esse formato de ferradura, ela pode estar virada de boca para cima ou de boca para baixo, a gente já vai falar disso daqui a pouco, né, e ela se estende infinitamente, então na hora de desenhar a gente desenha uma coisa mais ou menos assim, tá? Elementos importantes que vão aparecer na hora de olhar, né, uma parábola, de olhar o gráfico de uma função de segundo grau. Primeiro, esse pontinho aqui, ó, que é o biquinho da parábola, ele é chamado de vértice, que eu denotei por V, tá legal? Esse vértice, ele é um ponto no plano cartesiano, não é? Esse aqui é o plano cartesiano, ele tem coordenadas. Ele tem uma coordenada x, que eu estou chamando de x vértice, x índice V. Ele tem uma coordenada y, aqui que é o índice, o y vértice, certo? Então, como ele é ponto, ele tem uma coordenada x e uma coordenada y. Tá legal? Então, tá aí o vértice, certo? Ponto do plano cartesiano, tem duas coordenadas, um x e um y. E, veja bem, ó, o vértice está associado com os pontos extremos da função de segundo grau, a gente já vai falar disso mais para o final, né? Então, sempre o vértice da parábola está associado ao ponto de máximo ou ponto de mínimo que ela assume, os valores máximo e mínimo. Nesse caso, como a parábola tem concavidade para cima, a boca dela está para cima, esse cara corresponde ao mínimo, certo? Se ela tivesse a boca para baixo, ele seria um máximo, seria como se fosse a cerejinha do flanco, tá? Muito bem. O que mais? Eu tenho raízes, tá? Então, as funções de segundo grau, essa que eu desenhei aqui, esse gráfico, ela tem duas raízes que estão aparecendo aqui, ó, alfa 1, tudo bem? E alfa 2. Quem são as raízes da função de segundo grau? As raízes são os pontos onde ela cruza, ela corta o eixo x, tá? Ah, professor, mas não tem vezes que a parábola não tem raízes? Sim, tem, mas essa aqui que eu coloquei aqui, né, ela tem duas raízes. A gente vai discutir isso mais para frente, né, já daqui a pouquinho, que às vezes uma parábola não precisa ter raízes reais, entendeu? Ela não precisa cruzar o eixo, isso aí vai ficar bem claro, tá? Mas esse desenho que eu fiz, sim, ela tem duas raízes, essas raízes são distintas, tá? E, por último, esse termo C aqui, ó, que é o termo constante, tá? Ele sempre é onde a parábola cruza o eixo Y, tá? Porque se você substituir zero na equação, x igual a zero, você mata o primeiro e o segundo termo. Vai sobrar o quê? Y igual a C. E a imagem do zero, nós já falamos isso na aula anterior, né? Para qualquer função, é onde ela corta o eixo Y, que é esse eixo vertical. Então, no caso, essa alturazinha aqui, onde a parábola está cruzando, né? O eixo Y sempre é o ponto C. Tranquilo? Vamos continuar então, ó. Então, todo mundo já está careca de saber isso aqui, tá legal? Quando você vai achar as raízes, que são esses dois caras aqui, caso eles existam, para uma função de segundo grau, você tem que usar a formulazinha que ensinaram para a gente, aí chama formulazinha de Bhaskara. Eu coloquei entre aspas aqui porque eu não gosto desse nome, eu não sei a história verdadeira por trás disso, nunca parei para pesquisar, mas professores meus já disseram que meio que não foi exatamente o Bhaskara que fez, ou sei lá se esse Bhaskara existiu, enfim. É aquela formulazinha do delta, né, que diz que as raízes, no caso de uma equação, estou denotando por alfa aqui, no caso seria alfa 1 e alfa 2, elas podem ser encontradas resolvendo-se essa conta, menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2a, tá? Onde esse cara aqui, esse triângulozinho que a gente chama de delta, ele é calculado pela expressão b quadrado menos 4ac. Esse bicho aqui, ó, esse delta que é o cara da função de segundo grau. Esse delta aqui é o que é mais importante a gente saber, porque ele vai dar para a gente muitas informações a respeito do comportamento dessa função. Tá? Então, ele é chamado de discriminante, tudo bem? Discriminante porque discrimina, ele serve de critério para a gente classificar qual que vai ser o comportamento da função, tá legal? Só um comentário, gente, eu não vou aqui fazer a demonstração por que essa formulazinha vale, tá? Talvez depois, numa próxima aula de exercícios, eu coloque a conta, por que essa fórmula é desse jeito aqui, entendeu? Por que vale isso? Eu não sei, a maioria dos alunos que fazem disciplina comigo, entra no primeiro ano, né, na faculdade, vai fazer disciplina de cálculo, e diz que o professor do ensino médio lá, não sei, acaba não sabendo, né, e aí às vezes eu faço essa continha, não vou fazer hoje para não ficar delongando muito a nossa aula aqui, mas depois eu coloco como exercício, né, é bem interessante, tipo assim, quem olhar, por exemplo, estiver estudando pelo livro do Guidorizzi, que é um livro de cálculo conhecido aí, usado, né, em muitos cursos, lá no comecinho do livro, quando ele vai falar de números reais e tal, ele tipo
coloca exercícios que te induzem a provar isso aqui, tá? Aí quem quiser dar uma olhada lá também pode olhar. Muito bem, ó, vamos para o que interessa aqui. Esse delta aqui, ó, o que pode acontecer? Vamos olhar a natureza dessa forma. Esse cara aqui, ó, ele está dentro de uma raiz quadrada, tá legal? E aí, assim, a gente sabe que pensando no contexto de números reais, certo? A gente já falou disso lá antes quando falou de número real. No contexto de números reais, só existe raiz quadrada de número positivo, tudo bem? Ou seja, se você extrair a raiz quadrada de um número negativo, isso aí não faz sentido no ambiente dos números reais. Raiz quadrada de número negativo vai fazer sentido aonde? No ambiente dos números complexos, onde a gente tem a unidade imaginária, aquele número i, que a gente denota, né, por raiz de -1 lá, ou a raiz de -1 que a gente denota por i, ou seja, sei lá, o contrário, tá? Mas como a gente no cálculo, né, tá fazendo cálculo com variável real, a gente precisa observar isso aqui com uma certa cautela, tá? Então, um primeiro caso que pode acontecer é você calculou esse delta aqui, essa expressão, e o resultado deu um número positivo, no caso aqui, estritamente positivo. Ah, calculei o delta, ele deu 5, calculei o delta, ele deu 9, né? Tipo assim, deu 16, enfim, tá? Quando isso acontece, e você substitui esse delta aqui, saem dois caras aqui que seria o mais e o menos o valor da raiz dele. Por exemplo, se o delta for 9, aqui vai sair mais ou menos 3. E aí você vai ter dois resultados dessa conta. Uma raiz alfa 1, quando o delta, né, tipo assim, para a raiz positiva do delta, que no caso se o delta for 9, como eu falei no exemplo, seria 3, e outra raiz para quando você substitui isso aqui por menos 3, tá? Então, no caso, se o delta é estritamente positivo, a função do segundo grau, ela possui duas raízes reais distintas, ou seja, tá vendo? Alfa 1 é diferente de alfa 2. Então, no meu desenho super lindo aqui, ó, que eu coloquei do lado, o que está acontecendo? Esse aqui é um caso, é um gráfico de uma função de segundo grau que tem o quê? Delta estritamente positivo, porque tá vendo? Eu tenho uma raiz aqui, uma menorzinha, e outra raiz aqui, outra maiorzinha. Tá legal? Então, esse desenho estaria ilustrando esse caso aqui, e eu repeti aqui embaixo, né, uma situação semelhante em que eu tenho, tá vendo? Ó, uma raiz, como marquei com X aqui, outra raiz aqui, tá? Para destacar. Agora, pode acontecer do valor do delta ser negativo, ou seja, você calcula essa expressão, esse menos aqui, o que é calculado na direita, ele acaba deixando o resultado negativo. Quando você fizer isso e você substituiu o número negativo aqui, não vai ter raiz real. Por quê? Porque nos números reais não tem raiz negativa. Tá legal? O que vai acontecer então? Então, eu vou concluir, quando o delta é estritamente negativo, que a função do segundo grau, ela não possui raízes reais, ela não tem raiz em R. Ela só teria raiz nos números complexos. Mas eu coloquei aqui, ó, uma cautela aqui, uma exclamaçãozinha, porque a gente não vai mexer com isso em cálculo. Então, em cálculo, que é cálculo de variável real, eu simplesmente vou dizer assim, ó, não tem raiz real, pronto, acabou, parte para a próxima. Ou seja, essa função de segundo grau, ela não fatora em R, ela só fatora em C, como a gente vai ver. Nesse caso, o que está acontecendo com a parábola? Ó, nesse caso, a parábola, tá vendo? Ó, a curva, ela vem e o vértice, ele não chega a vir para o lado de baixo aqui do eixo X, no caso, quando ela tiver com cavidade para cima, tá vendo? Ó, ela não toca o eixo X. Então, se a parábola não toca o eixo X, não tem como existirem essas duas raízes aqui, ou seja, não tem raiz real, tá legal? E o último caso, o que é? O último caso é quando o delta dá zero. Você calcula esse troço aqui, o resultado dá zero. Aí você vem aqui, o que acontece? Esse raiz de delta aqui dá zero, isso aqui fica tudo zero, o resultado é menos b sobre 2a. Ou seja, as duas raízes, a priori, elas vão ser iguais. E a gente diz, nesse caso, que eu tenho uma raiz de multiplicidade 2 para a equação do segundo grau, para a função do segundo grau, tá? Geometricamente, olhando o gráfico, né, qual que é a situação nesse terceiro caso aqui? A situação é que a curva, a parábola, ela vem e ela só encosta aqui no eixo X. Ela tangencia o eixo X, ela só dá só encosta a barriguinha ali, o vértice ali, né? Então, depois a gente vai ver que o menos b sobre 2a é justamente a expressão do x-vértice, né? Então, na verdade, é quando a raiz é o próprio x-vértice. Esse caso aqui, terceiro, tá legal? Ela só encostou no eixo X, então tá vendo que aqui tem uma só, aqui tem duas e aqui tem nenhuma. Tranquilidade? Vou continuar. Ainda em relação ao delta, ó, o que acontece? Quando
o delta é positivo, estou no vermelhinho aqui, eu consigo fatorar a função do primeiro grau como produto de dois termos, dois fatores de primeiro grau. Quem que são esses fatores? X menos a primeira raiz, x menos a segunda raiz. Tá? Depois a gente vai fazer alguns exercícios na parte da aula de exercícios sobre isso, né? Eu estou falando aqui do resumo da teoria, então talvez fique mais difícil de entender agora, mas depois vai ficar mais claro, tá? Para quem já viu isso aqui é tranquilo, né? Então veja, quando o delta é positivo, que é o primeiro caso, eu consigo fatorar a função do segundo grau como produto de dois fatores de primeiro grau, de grau 1. Quem são esses? X menos alfa 1 vezes x menos alfa 2. Ah, pessoal, ó, eu esqueci um negócio aqui, tá? Já estou falando, ó, porque eu sempre esqueço isso. Aqui tem um A, tá? É A que multiplica x menos alfa 1, x menos alfa 2. Eu esqueci, tá? Então, perdoem aí, porque eu acabei fazendo meio com pressa isso, mas fica a correção. Aqui é A, x menos alfa 1, x menos alfa 2, tá? Tem o... Só que, tipo assim, se o A fosse 1, estaria certo que eu escrevi, tá? Mas nem sempre o A é 1. Na hora da aula de exercício, eu vou fazer certinho lá. Bom, quando o delta é negativo, ó, quando o delta ele é negativo, o que acontece? Como eu disse, a função não fatora, então, na verdade, ela fica assim mesmo. Ó. Em R, a gente diz que é um polinômio irredutível, porque não tem fatoração. Eu conseguiria fatorar como x menos alfa 1, x menos alfa 2, se eu tivesse escrevendo as raízes complexas. Fatoraria ele em C, mas não vai rolar aqui, então ele ficou irredutível em R. E o último caso, quando o delta dá zero, é o quê? É que esses dois caras aqui, tipo, são iguais, né? E, de novo, aqui eu esqueci um A, tá? E aí, então, a equação, ela passa a ser o quê? Um quadrado perfeito, tá? Então, aqui ficaria A que multiplica x menos alfa elevado ao quadrado, que é o caso onde o delta dá zero, as raízes são repetidas, tudo bem? Então, olha a importância do delta, né? Do discriminante, como que ele dá bastante informação pra gente a respeito do comportamento da função do segundo grau, tá? Então, não esquece do A aqui, não. Eu esqueci, peço perdão pelo erro. Ó, vamos passar para o próximo slide. Tá, o que mais que a gente pode falar, continuando falando das funções do segundo grau? Veja, o lance da concavidade podem ter duas situações. Ó. Uma parábola pode ter a concavidade para cima, tudo bem? Como é o caso dessa que eu desenhei aqui, essa curvinha azul. Então, lembra que se a parábola tem concavidade para cima, imagina assim, que se estiver chovendo, vai empoçar água nela, certo? Então, ela vai acumular água como se fosse um vaso que está de boca para cima. Na parábola que tem a concavidade para baixo, ela está virada de boca para baixo, né? Então, você choveria aqui em cima dela, escorreria água, então ela não acumula água como a outra, tá? Então, concavidade para cima, concavidade para baixo. A concavidade é a abertura, tá? Então, eu poderia dizer abertura para cima, abertura para baixo, tá? Qual que é a regra por trás disso aqui? Quem manda, ou seja, quem implica qual é a concavidade da parábola é o termo A, tudo bem? Que é o coeficiente do termo dominante, o termo de segundo grau. Se esse A ele for um cara positivo, a concavidade é para cima. Se esse A for um cara negativo, a concavidade é para baixo. Isso é uma regra, tá? Não é tipo muito difícil de entender por quê, tá? Vamos pensar um pouquinho nisso. Veja, o que está acontecendo? Ó, eu coloquei aqui uma continha para a gente pensar um pouco a respeito do termo dominante. Então, imagina que eu estou aplicando a função do segundo grau, a fórmula dela, em diversos números, tá? E aí eu comecei ó, a caminhar à direita aqui, por exemplo, no eixo x, comecei a pegar valores de x bem grandões, tá? Então, ó, vamos pegar esse exemplo aqui, ó. Eu peguei a função y igual a x quadrado menos 4x menos 2, tá? Vamos começar calculando ela no 1. Quando eu calculo ela no 1, ó, você substitui aqui, o resultado dá menos 5. Repara que eu, ó, destaquei o valor do termo dominante, que seria o ax quadrado. Joia? Beleza. Calculei ela agora em 5, ou seja, eu estava no 1, andei um pouquinho para frente e fui para o 5, tá? Quando eu calcular ela no 5, ó, quando eu calcular ela no 5, vamos imaginar que o 5 está aqui. Eu substituí, ó, o valor do termo dominante já deu 25, tá vendo, ó? Que 5 ao quadrado é 25. E os outros termos deu menos 22, ou seja, o resultado deu 3, já deu positivo. Então, observa que ó, já no 5, o valor do termo dominante ele começou a extrapolar, ficar maior que os outros dois, tá? Se eu continuar aumentando, por exemplo, se eu pegar x igual a 10, olha o valor que ela vai dar. Vai dar 100 menos 42, já deu 58. Tá vendo? Ó, aumentou ainda mais. Se eu pegar em 100, então nem se fala. Vai dar 10.000 menos 402, que vai dar esse valor aqui, já é um valor bem maior. Então, o que eu estou tentando explicar para vocês, meus queridos? Eu estou tentando explicar que o
Quem predomina na conta, tudo bem? No cálculo da função do segundo grau, para valores de x que tem módulo grande, então estou querendo dizer assim, para um x muito positivo ou para um x muito negativo, é o quê? É o termo dominante, por isso que ele chama termo dominante, porque é ele que vai contribuir, não é, com a maior parte do valor do número, que é o resultado da função, correto? Então, ó, se esse A, vamos olhar esse A aqui, ó, o que ele implica? O x ao quadrado, o que acontece? O x ao quadrado, por ele ser um quadrado, ele é sempre positivo, tá legal? Então, se você pega, por exemplo, aqui, ó, se esses números fossem todos negativos, aqui fosse menos 100, menos 10, menos 5, esse resultado não ia mudar. Por quê? Menos 100 ao quadrado é menos 100 vezes menos 100, e o menos com menos fica mais, fica positivo, tá legal? Então não vamos esquecer disso. Então o que acontece? Essa parcela aqui, ela sempre é positiva. Tanto faz se o x anda para cá, faz tchan, ou se ele vem para cá, se ele faz tchum, entendeu? Porque para os negativos, o quadrado vai eliminar o sinal negativo. Então, ó, quem que vai mandar se a parábola vai subir no y ou vai descer? É o sinal do A, tá vendo? Ó? Essa minha parábola que eu peguei no exemplo, essa função do segundo grau, ela tem A igual a quanto? A igual a 1. 1 vezes x ao quadrado. 1 é um número positivo. Então, tá vendo? Ó, esses resultados que estão dentro do quadradinho aqui, eles não trocam de sinal. Eles permanecem positivos. E isso, nas extremidades, empurra a parábola para onde? Para cima. Correto? Quanto mais você se distancia da origem, no eixo x, indo para lá ou para cá, mais para cima vai ficar a parábola, entendeu? Já se você pegar um número negativo no A, ou seja, se aqui multiplicando x quadrado tivesse tipo menos 2, menos 3, sei lá, qualquer número negativo, ia ter uma troca de sinal nesses termos que estão dentro desses retângulozinhos aqui destacados. E o que ia acontecer? Os valores iam ficar negativos. E à medida que você ia se distanciar da origem pelo eixo x, o gráfico ia descer lá para o abismo, entendeu? Então é bem intuitivo porque que esse cara aqui, ó, o sinal, certo? Do coeficiente, desculpe, o sinal do coeficiente do termo dominante, porque que ele implica se a concavidade da parábola é para cima ou para baixo. Tranquilo? Vou continuar. Bom, voltando a falar do vértice, né? Eu não tinha falado, ó, o pontinho aqui, o que está mais abaixo, no caso da parábola ter concavidade para cima, ou o que está mais acima, no caso da parábola ter concavidade para baixo, que é o vértice, a gente pode calcular, tudo bem, ele, e tem essa formulazinha aqui. Eu também não vou provar por que é isso aqui, para a gente não gastar muito tempo da aula, mas também não é tão difícil. Quando a gente aprende derivada, a gente vai ver que esses pontos aqui, ó, o vértice tanto dessa ou como de qualquer outra, independentemente da concavidade, é o ponto que é derivada da zero. E essa formulazinha aqui vai acabar sendo trivial, tá? Que seria o máximo ou o mínimo da função, que a gente vai estudar isso para qualquer função. Para as parábolas vai ser um caso mais simples, tá? Mas só estou dizendo que, assim, se você estiver interessado em calcular o vértice, tudo bem? Da função do segundo grau, você usa essa primeira fórmula para calcular a coordenada x e essa outra fórmula para calcular a coordenada y, né? Lembrando que o vértice é um ponto, ele tem coordenada x aqui e tem coordenada y aqui. Tanto faz, né? Onde ele estiver. E aí, ó, só para fechar, que eu já comentei isso, ó, o vértice, ele vai ser o valor extremo da parábola, em qualquer caso. Quando ela tiver concavidade para baixo, ele vai ser o máximo. Quando ela tiver concavidade para cima, ele vai ser um mínimo. Tudo bem? Então, tem alguns probleminhas, às vezes aparece, tipo assim, sei lá, até aparece no Enem, às vezes, pessoal, que isso aqui é assunto do ensino médio, né? Que são probleminhas de otimização, ou seja, ele pede para você estudar uma coisa, fala, eu quero construir uma caixa, quero construir alguma coisa, e você monta a equação que, tipo assim, do custo, ou sei lá do que, uma função que está relacionada ao problema, e essa função dá uma função de segundo grau. Ele pergunta assim, qual que é o valor que maximiza ou minimiza? Aí você vai ter que calcular o vértice, tá? Então, tem exercícios que você resolve usando essa fórmula, tudo bem? Tá, e só para fechar, gente, ó, isso aqui foi um resumão, que é uma coisa importante que às vezes não é comentado no ensino médio, mas que para a gente, numa disciplina de cálculo, vai ser bem relevante, é que as parábolas, meus queridos, elas não têm bico no vértice. Tá? Então, é um erro muito comum, a gente vai corrigir provas, assim, as primeiras provas de cálculo, quando os alunos entram na faculdade de engenharia ou na faculdade sei lá do que, está fazendo matéria de exatas, e ele vai fazer uma parábola, ele faz uma parábola com bico, tudo bem? Ou seja, que a parábola ela tem dois ramos, né? Bom, no meu slide anterior, tipo assim, tá feito certinho o desenho, mas se eu pensar aqui, ó, se eu passo uma reta aqui, tá vendo? Ó, vamos olhar isso aqui.
que ela é paralela ao eixo Y, passando pelo vértice, a parábola é uma curva que tem simetria. E nesse pontinho aqui de encontro, muitas vezes o aluno faz um bico, assim, né? Como se ali a gente furasse o dedo. Ó. Quer ver? Eu fiz um desenho aqui, ó. Tá vendo isso aqui, ó? Então eu tenho o vértice, vem assim, ó, um ramo da parábola, vem o outro ramo aqui, ó. E aí o que acontece? Quando bate aqui, bate formando um biquinho, tá legal? Aí seu professor, com muita dor no coração, vai lá e mete um xizão, fala assim, isso aí tá errado, tá legal? E de fato, isso aqui tá errado, ou seja, as parábolas, graficamente, elas não têm esse comportamento aqui, tá? No vértice, elas não formam um bico. Qual que é a realidade, ó? Uma parábola, mesmo que ela seja assim, ela seja bem fechadinha, porque elas podem ser mais gordinhas, mais abertas, ou mais fechadinhas, vai depender de como são esses coeficientes aqui, né? Mesmo que ela seja uma parábola bem fechadinha, sempre no vértice, ó, ela vai vir e vai fazer a curva, ela vai parar de descer e vai começar a subir de uma forma que a gente chama de suave, tá legal? Ou seja, isso aqui, ó, ele vai ficar com uma ondinha. É como se eu olhasse aqui, eu conseguisse colocar uma circunferência bem pequenininha aqui ainda, até chegar no vértice, certo? Diferentemente daqui, ou seja, que eu não conseguiria, tá? Isso tem a ver, pessoal, com o fato dessas curvas aqui, por serem polinômios, enfim, a gente vai ver isso com mais calma depois, elas serem diferenciáveis, né? E as funções diferenciáveis são funções que a gente também chama de função suave. Então, se você, eventualmente, alguma vez na vida, for olhar um livro de cálculo, por exemplo, em inglês, certo? Você vai ver que o termo função diferenciável, esse diferenciável, eles chamam de smooth, né, assim, tipo, igual aquela bebida lá, tudo bem? Aquela bebida que eles tomam lá, tipo, que é como se fosse um milkshake, tá? Porque smooth tipo assim, sinônimo de fofinho, entendeu? E as funções diferenciáveis, elas têm essa característica delas terem essa curvatura suave, delas não trocarem de direção muito rapidamente de modo a formar bico, como eu falei da função modular na outra aula que tem um bico, lembra? Então, ó, para fechar, essa observação vale a pena, tipo assim, para, né, assim, apesar da gente não ter falado de derivada ainda, então lembra sempre que bico é um problema quando a gente está em cálculo, tá? E as funções do segundo grau, as curvas que são relacionadas com elas, que são as parábolas, não tem bico, tá? Inclusive no vértice, tá? De modo que essa reta aqui, ó, que eu tentei desenhar em cinza, que vai ser a reta tangente aqui no vértice, ela existe, ela pode ser calculada, e no caso, ela é paralela ao eixo x, tá? Então, a gente vai ver que a parábola, mais para frente, ela tem derivada no zero, desculpe, ela tem derivada no vértice, desculpe, né, no x-vértice, e o valor dessa derivada no x-vértice é zero, por ele ser um ponto extremo. Tudo bem? Então, é isso, pessoal, ó. A gente falou, deixa eu sair aqui da minha apresentação, vou parar de compartilhar minha tela aqui, tararã, interromper o compartilhamento. Bom, acho que é isso, né? Então, foi um resumo aí, meio rapidinho, de função de segundo grau, para relembrar as coisas principais, certo? Na próxima aula a gente vai falar de polinômio, e depois a gente vai fazer mais exercícios a respeito disso, tá? Beijão para todo mundo, tá? Fiquem com Deus, abraços e até a próxima, tá? Tchau, tchau.